Olá, assista a partir de agora o programa TJSC na TV com exclusividade aqui na TVAL. Hoje a nossa entrevistada é a advogada Renata Fortes, que fala sobre o direito dos animais. Acompanhe. Doutora, vamos entrar no assunto então. Como é que nós estamos nas leis de proteção aos animais? Temos leis e leis muito boas. Nós podemos, o Brasil é considerado um país que tem as leis mais avançadas nessa questão do direito dos animais, porque a nossa legislação ela está em nível constitucional. A nossa Constituição, que é a nossa lei maior, é o nosso país que regulamenta direitos fundamentais, e ali a gente tem previstos os direitos animais. É no artigo 225, no inciso 7º. Tá? Então ali a gente tem essa lei que diz o seguinte, essa norma, que é proibido o tratamento cruel aos animais. E o Brasil, como é que está? O Brasil vai bem na quantidade de leis que oferece a proteção dos animais? A nossa legislação realmente ela é uma das mais avançadas. A grande questão do Brasil é a eficácia da lei. Porque a legislação nossa, o ponto fundamental dela é que ela proíbe a crueldade com os animais. Então, na medida que você proíbe a crueldade, você abre um leque de opções para você preservar, né, e para você defender esses seres. Porque, por exemplo, vou dar um exemplo, a França, há pouco tempo agora, ela teve uma alteração na legislação onde ela reconheceu a senciência animal. Né? Os animais são seres sencientes. O que significa isso? Significa dizer que eles têm capacidade de sentir emoções, né? Medo, né? Alegria, prazer e sensações. Né? Então, por exemplo, frio, calor. Então, eles têm essa capacidade. E isso se chama senciência. Recentemente aqui, o nosso estado também aprovou uma legislação estadual reconhecendo a senciência dos cães, né, dos gatos e dos cavalos. Tá? Ok, mas qual é a nossa diferença? A nossa legislação não importa se o animal tem ou não essa senciência comprovada. A partir do momento que eu digo que eu não posso cometer uma crueldade, né, e o legislador não fez uma diferenciação de qual animal ou qual espécie que eu estou, né, direcionando essa norma, abrange todos os animais. Então eu não posso praticar crueldade com nenhum animal no Brasil. E aí a grande questão é o que é a crueldade? Porque a nossa legislação ela não tem uma definição legal de crueldade. Então as pessoas elas se preocupam e isso é uma grande dúvida, né? Então onde a gente vai buscar esse conceito de crueldade? A gente vai buscar no especialista, no veterinário, no biólogo, ele vai nos dizer o que é crueldade. Eu, como advogada, vou pegar aquela situação, por exemplo, um animal que passa, vamos pegar o exemplo, 24 horas por dia numa varanda, num apartamento, ele tem a caminha, ele tem uma casinha, ele tem água, ele tem comida, mas ele passa ali, praticamente no isolamento. A família chega no final do dia, às vezes abre para ele entrar, às vezes não abre. E aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa situação, vou chamar um veterinário e vou pedir para que ele me diga o que esse animal sente com essa situação, tendo em vista as necessidades dele. Porque a ciência avançou muito nessa parte de dizer, né, quais são as necessidades dos animais. Diferente de uma época em que a ciência só olhava para os animais, vendo os atributos que eles tinham para serem usados pela nossa espécie. Né? Doutora, o dono do animal é, às vezes, o próprio provocador do seu sofrimento. Quem é que defende o animal? Quem é que busca um advogado para defender o animal? Ela acontece assim, por exemplo, você sabe de algum caso, né, de algum animal que para você não soa muito adequado a forma como ele está sendo tratado. Por exemplo, um cachorro que passa na corrente num pátio. Né? Então, o que você pode fazer? Você pode levar essa denúncia, você pode fazer um boletim de ocorrência, você pode procurar uma ONG, né, que é uma organização não governamental de proteção aos animais. Você pode se dirigir ao Ministério Público, né, estadual, se for animal doméstico, e federal. Se for, agora a competência também está estadual para o animal silvestre. Então, você pode buscar no poder público, né, nesses atores que a gente fala do poder público, a defesa daquele animal. Porque, como você bem colocou, né, Marcelo, o animal não reclama, né? Muitas vezes chora, enfim, mas ele não tem... A nossa grande diferença para os animais é a linguagem. Né? A gente estava até comentando, né, essa semana sobre a questão da farra do boi, né, que agora vai começar novamente, enfim, de forma mais intensa. Né? Quer dizer, se o boi pudesse reclamar e dizer o que ele sente durante essa prática, muitas pessoas deixavam de participar.
E quem provoca o sofrimento de um animal é levado a um tribunal, é condenado, sofre o quê? Ele é um infrator, ele é um criminoso? Um criminoso, sim, porque em 98 a gente editou aqui no Brasil a Lei dos Crimes Ambientais, é a Lei 9.605. Essa lei ela tem o artigo 32 que prevê como crime atos de abuso, ferir, mutilar e maus tratos dos animais. Então você tem ali uma pena de 3 meses a 1 ano de detenção, né? Mais multa, e se o animal vem a óbito, então tem um agravante. Tá? Mas pelo tipo de pena é considerado um crime de menor potencial ofensivo. Tá? O que acontece? É feito o termo circunstanciado, então é ofertado uma transação penal, uma suspensão condicional do processo, enfim. Mas a pessoa durante 5 anos não pode se beneficiar desse tipo de, vamos dizer, esse benefício, né, legal que existe. E esse benefício, na realidade, você não vai poder mais usar em qualquer outro tipo de crime que você venha cometer de menor potencial ofensivo, que eles consideram. Existe um movimento muito forte das sociedades protetoras no Brasil para aumentar essa pena, né, para que as pessoas, então, tenham mais receio de praticar, né, crimes de maus tratos. Mas eu tenho uma informação muito boa que Florianópolis agora está aplicando multa para crimes de maus tratos que vai de R$500 a R$2.000 por animal. Então, pessoas que acham que vão passar impune, né? E a Diretoria de Bem-Estar Animal aqui em Florianópolis está muito vigilante. Então, você faz um boletim de ocorrência, você encaminha para a DIBEA, entendeu? E a DIBEA vai lá averiguar. Se a situação estiver muito precária, recolhe o animal, né? Ou então faz uma advertência, porque às vezes é isso que você colocou, Marcelo, às vezes a pessoa não tem a informação de que aquilo está causando mal para o animal. Sim. Né? Não tem essa informação, ela não está fazendo aquilo deliberadamente. E às vezes a educação ambiental nessa fase é muito importante. Né? Mostrar para as pessoas que aquilo ali, que o animal sofre com aquilo. Então a gente tem uma lei que criminaliza essa conduta. Doutora, muitas vezes as pessoas não sabem que estão provocando sofrimento aos animais por falta de conhecimento. Como é que anda a educação em relação a isso? Está se ensinando às crianças, a escola pública está ensinando isso às crianças, o que é e o que não é bom para os animais? A gente vê muitos projetos acontecendo, né, nas escolas sobre a questão, principalmente a abordagem é muito na questão ambiental. Porque a questão dos direitos animais em si, apesar dos direitos não serem direitos novos, né, a primeira legislação com uma eficácia assim, bem, vamos dizer, bem ampla para a proteção dos animais é de 1934. Então, você vê há quantas, né, décadas a gente já tem uma legislação de proteção aos animais. Mas ela a gente pode considerar como sendo uma novidade. Mas ela está crescendo muito o interesse das pessoas, porque as universidades agora estão tratando desses direitos. Então, a gente já tem grupos de estudo, estudando esses direitos. A gente tem aqui na Universidade Federal de Santa Catarina uma disciplina dentro da Faculdade de Direito que é só sobre direitos animais. E as escolas, elas estão também tentando buscar informações sobre isso. Porque as crianças, é incrível, né? As crianças elas se interessam demais por esse assunto. Então, quando você vai dar alguma palestra, elas se envolvem, elas contam um caso e elas chegam em casa não querendo mais se alimentar dos animais. Porque a criança, na realidade, o que a gente faz? Culturalmente, a gente impõe essa alimentação para as crianças, porque tem muitas crianças que de pequenas negam, porque se elas tivessem a noção, né? Porque eu acho assim, o ser humano com os animais existe uma empatia natural, que com o tempo, pelo sistema, pela cultura, isso aí vai modificando. Que graças a Deus agora a gente também está conseguindo mudar essa cultura, né? Mudar essa sociedade, esse olhar que a sociedade tem para os animais. Mas há quanto? Imagina, esse despertar começou no século passado, né? Na década de 70 do século passado, mais ou menos. Doutora, a senhora lá atrás falou que nós vamos bem em leis aqui no Brasil e falou da Constituição. A Constituição é de 88. Foi feita por aqueles deputados e senadores lá. Hoje a gente tem tão maus exemplos, né, no Congresso. De onde surgiu essa sensibilidade toda de provocar boas leis naquela Constituição há tanto tempo atrás? Sim. Eu vou dizer uma coisa, eu acho que quando se colocou esse artigo na Constituição, nem se imaginou a abrangência que esse artigo poderia ter no futuro. Porque a legislação ela é algo dinâmico, né? O sentido da legislação ele vai sendo dado conforme a consciência, os hábitos, enfim, a cultura que a sociedade vai construindo, né, de uma forma dinâmica.
Então, eu acredito assim, que quando se pensou nisso, toda a nossa legislação constitucional ela vem de uma demanda social, né? Foi feita toda uma construção. E as sociedades protetoras no Brasil, elas sempre tiveram assim, vamos dizer assim, uma ingerência muito grande nessa parte de legislação. A gente tem leis muito boas por causa disso. Porque pessoas se propuseram, entendeu, a fazer toda uma movimentação. Então, quando se fez a previsão de proibir a crueldade com os animais, talvez naquele momento não se tivesse a noção do que isso representaria no futuro. Muitas atividades que a nossa sociedade pratica têm o quê? A crueldade intrínseca. Não é a crueldade não é o fim, né? Os maus tratos não é o fim, mas a forma como aquilo acontece está atingindo seres sencientes. Seres que têm capacidade de sentir emoções e sensações. E isso é muito sério. Bom, nós temos boas leis, a senhora já falou, mas e os tribunais? A justiça brasileira, como é que está se comportando? Está julgando bem? Está protegendo os animais? A justiça brasileira, nessa questão dos animais, o nosso avanço, assim, olha, hoje qualquer processo que a gente entra, né, por exemplo, quando o animal é usado para questão de diversão, né, bota rodeio, circo, né, às vezes alguma apresentação, tranquilamente o judiciário, entendeu, já tem consolidado que entre o direito fundamental do ser humano ao lazer, né, à cultura, tem também do outro lado o direito fundamental do animal ao não sofrimento. Então, no cotejo desses dois direitos fundamentais, os animais têm ganho. Então, a gente teve, como eu acabei de comentar recentemente, essas decisões, né, lá em São Paulo, concernentes a uma atividade econômica que gera milhões, né, para o Brasil anualmente, e ela foi suspensa durante determinado período, né, agora com liminares e tudo. Então, eu acho assim, a resposta do judiciário está muito sensível na questão da reparação de danos aos animais, na questão de suspender atividades e práticas, né, ditas culturais, como é a mesma questão da farra do boi. Essa decisão que julgou a farra do boi inconstitucional, ela é de 1997, desculpa, 98. Então, imagina, 1998 a gente já teve o Supremo Tribunal Federal falando que entre o direito fundamental à cultura e o direito fundamental do animal ao não sofrimento prevalece o não sofrimento, porque não é possível, né, com toda a nossa sistemática legal, a gente admitir que uma cultura se baseie no sofrimento de um ser senciente. Então, os tribunais, o nosso judiciário está muito sensível na questão civil. Quando a gente vai para a esfera, né, penal, aí a gente pode fazer uma crítica, porque realmente as condenações são muito baixas, os crimes, né, tipo assim, como eu coloquei, não se vai para a cadeia por cometer um ato de maus tratos aos animais, mas você tem outros mecanismos, né? Então, muitas vezes, as transações penais que são ofertadas é um valor ínfimo. É meio salário mínimo, né? Não, eu acho que tinha que botar essas pessoas para fazerem trabalho, serviço à comunidade, dentro de locais que têm animais, para elas verem o que esses animais passam. Né? Muitos animais errantes que as pessoas chutam, que as pessoas não querem no seu comércio, são seres sencientes que nós temos uma responsabilidade, porque nós criamos os animais domésticos, é uma criação da nossa espécie. Os animais domésticos eles não têm um habitat natural. Né? Qual é o habitat do cão e do gato? É urbano. Então, que cuidado que a gente tem que ter com esses seres. Todos nós, como sociedade, temos uma responsabilidade. E é ilusório a gente achar que pode delegar tudo para o poder público resolver. Nós, enquanto sociedade, temos também que nos unir ao poder público, porque o poder público, apesar dessa lei toda que a gente tem, ele não tem estrutura para vencer a demanda. Né? Então, isso é uma questão que a nossa sociedade tem que estar atenta. E cada um com a sua parcela. Vou dar um exemplo bem interessante, o cão comunitário. No Rio Grande do Sul já tem uma lei regulamentando Rio de Janeiro, São Paulo, e agora aqui está tramitando em Florianópolis, aqui na Câmara, o nosso processo, que eu digo nosso, da nossa sociedade aqui, para regulamentar o cão comunitário. Porque envolver aquela comunidade naquele cachorro que já vive ali há anos. Você vai pegar aquele bicho e você vai botar dentro de uma baia para ele passar o resto da vida dele numa prisão perpétua, se ele não for adotado. Enquanto que ele está vivendo ali na rua, né, ele está conseguindo ter uma vida boa, está conseguindo ter os direitos dele garantidos. Então, é uma parceria entre comunidade, sociedade e poder público. A gente falou bastante do Brasil, doutora, mas e pelo mundo, hein? Como é que vão as coisas? A gente tem muitos exemplos culturais, né? Aquilo que é sofrimento aqui parece não ser lá. Nós falamos muito da farra do boi agora há pouco, né? Mas e as touradas espanholas, né? Há quanto tempo? Aquela coragem toda de quem doma aqueles touros e tal. Isto provoca exageros aqui que é ali, mas não é aqui. Né?
Como é que trata isto o direito do animal do ponto de vista geral, no mundo inteiro? O direito, na realidade, ele fica limitado na soberania de cada país, né? Então, de maneira geral, quem trabalha com essa questão da proteção dos animais ou luta, tem duas vertentes, né? Ou luta pela abolição dos animais, ou luta por regras bem-estaristas, que é o quê? Trazer mais conforto para os animais, mas não impede o uso dos animais. Agora, quem tem uma visão abolicionista, então qual é essa visão? É que o animal não é propriedade do ser humano. Então, essa visão, ela busca o quê? Libertar os animais dessa condição de propriedade, de direito que nós nos outorgamos de usar aquele ser. É bem como você colocou, então, Marcelo, essa questão, né? Na questão da legislação, então fica limitada a soberania dos países. Então, por isso que, de repente, choca a gente saber que na China comem cachorro. Mas na Índia choca o indiano saber que no Brasil se come vaca. Então, quer dizer, essa questão cultural, mas no fim de tudo, o que a gente tem? A gente tem a condição do animal subjugado. Sempre tem uma condição de animal subjugado. Então, você pega lá países do primeiro mundo, você tem as pessoas que se dizem assim, enfim, primeiro mundo. Mas tem lá um rito de passagem nas Ilhas Faraó, é você abater baleia. Enquanto que aqui a gente tem uma norma que proíbe a caça da baleia. Então, essas diferenças, essas dissonâncias, vamos dizer assim, fica limitado realmente a uma questão de cultura e legislação de cada país. Mas, de maneira, vamos dizer assim, global, a gente tem essas duas vertentes éticas, que na realidade elas vão dar um sentido para a legislação. Bem, a senhora me provoca uma curiosidade final. Então, pelo mundo, no planeta, a ONU está tratando disso como uma questão global mesmo? Há leis que protegem no mundo os animais? Muito mais ambiental do que a questão animal propriamente dita. Porque existe uma diferença muito grande entre preservação ambiental e direitos animais. A preservação ambiental, ela visa um equilíbrio ecossistêmico. Então, por exemplo, vou dar um exemplo bem prático que a gente vive aqui, o javali. O javali é uma espécie invasora, que então, como ela se multiplicou de forma desordenada, se reproduziu de forma desordenada, ela começou a causar um desequilíbrio nos ecossistemas, porque é um animal que não tem predador aqui. Então, vamos fazer o seguinte, como é que vamos fazer o controle disso? Então, se chama a caça de controle. Então, para a preservação ambiental, se admite a caça de controle, que é o que? Você abater esses animais. Se você for aplicar direito dos animais, direitos dos animais, puxar aquele artigo 225, o inciso 7º, que proíbe a crueldade com os animais, eu não poderia agir dessa forma. Porque a Constituição, ela reconheceu um valor intrínseco em cada animal, quando ela diz que não posso cometer um ato de crueldade contra ele. Então, ela reconhece esse valor. E a partir do momento que ela reconhece esse valor, se eu for aplicar direitos animais, eu não posso abater o javali. Eu tenho que procurar um outro método de controle, por exemplo, a esterilização. Doutora, muito obrigado pela entrevista, viu? Agradeço a participação aqui no seu programa e a gente está sempre disponível, a Associação Catarinense de Proteção dos Animais. A gente está com bastante pauta interessante, então vou pedir aqui se eu posso fazer essa divulgação. A gente tem um site, a gente tem página também no Facebook, então a CAPRA está com bastante demandas e a gente chama a sociedade então catarinense para participar também.